Bom, semana passada, o Lucas Herrero chegou aqui com uma pauta importante, uma notícia importante envolvendo o mercado financeiro, envolvendo a Bolsa de Valores, né? Que é algo desconhecido para muitos. Eu, por exemplo, eu achava até a participação do Lucas Herrero aqui que para você investir na Bolsa de Valores, ô Bruna, você tinha que ter muita grana, ou tem que ter muita grana. E você própria colocou, não, Joel, a partir de tantos reais, que não é tanto assim, o sujeito já consegue investir no mercado financeiro na Bolsa de Valores. Você se lembra? Sim, sim, ó, a Carol Sandler tá aqui com a gente, me corrija se eu falar, se eu disser algo errado, Carol, mas a partir de R$ 30 já dá para aplicar no 30? Tesouro Nacional, Então, depois dessa participação do Herrero, nós no resolvemos Tesouro dar Direto. continuidade ao assunto, né? Porque, Exatamente. olha, é algo interessantíssimo, principalmente agora, com a poupança lá embaixo, devido à queda também da Selic, né? Alternativas importantes para quem tem uma graninha e precisa ganhar uma grana a mais, ou pelo menos para não deixar o dinheiro parado e desvalorizando, né? Ô Carol, muito boa tarde, bem-vinda aqui, viu, ao Bora Brasil, para falarmos de Bolsa de Valores. Realmente não precisa ter muita grana não para investir na Bolsa, ô Carol? Tudo bem, Carol? Bem-vinda. Obrigada, Bruna. Obrigada, Joel. Prazer estar aqui com vocês. E olha, não precisa mesmo ter muita grana para investir na Bolsa de Valores. E esse movimento que a gente está vendo, com cada vez mais pessoas, mais investidores individuais entrando na Bolsa, está muito ligado com a queda da taxa Selic e com isso a remuneração que a gente tinha muito fácil ali na renda fixa não existe mais. Hoje, 2% ao ano, que é o patamar da Selic, não rende, não bate nem a inflação. E aí, então, começa uma busca cada vez maior para investimento na Bolsa. Para investir na Bolsa, você precisa ter uma conta numa corretora e pegar e começar a escolher as suas ações. Você pode tanto comprar ações diretamente, quanto fundos de ações, que aí tem um gestor que escolhe isso por você e o valor é o valor da ação. E tem realmente ações baratinhas, tem ações mais caras. A beleza de um fundo de ações é que já vem ali tudo desenhadinho por um gestor, já tem várias ações ali. Ou então você escolher ali ação por ação. Mas a gente precisa lembrar que precisa ter o perfil de investidor para investir na bolsa, tá? Ele é um investimento de longo prazo, que é mais arrojado, que envolve mais uma visão realmente de longo prazo e você tem que ter estômago para lidar com as altas e baixas que acontecem no dia a dia, porque o mercado de ações é volátil. A primeira coisa é ter uma conta numa corretora, foi isso que você disse, ô Carol? Você abre uma conta e quais os passos para você abrir uma conta? Você tem que contratar um corretor especializado na área, seria isso? Não, não, não. Qualquer corretora. Tem as Ah, corretoras dos bancos e tem as corretoras independentes. Dá para abrir conta pela internet mesmo, é algo muito simples de se fazer. E o bacana é o seguinte: você, assim que abre a conta, já tem que fazer o teste de perfil de investidor, que aí vai te dizer se você tem perfil para investir em aplicações tipo Bolsa de Valores, que são mais agressivas, ou então não, se você precisa ficar ali na renda fixa. É importante lembrar que a renda variável, a bolsa, sempre traz mais desafios, porque ela é mais realmente sobe e desce bastante. Mas existem opções interessantes de rentabilidade mesmo na renda fixa, tá? Agora, Carol, deixa eu arrumar uma coisa aqui que eu falei no começo, que eu citei o Tesouro Direto. Na verdade, a gente está falando de tipos de investimento diferentes. Uma coisa é investir na bolsa, né? Sim. Outra coisa é investir no tesouro. Mas dependendo do quanto você tem para investir do seu perfil, às vezes você não investe na bolsa, mas investe no tesouro, né? Isso é possível fazer. A pessoa precisa saber que cada vez mais ela tem muitas formas de investir o seu dinheiro e às vezes não está na bolsa, mas está em outro lugar, né? Com certeza, porque o mercado de investimentos, eu gosto até de brincar um pouco, que ele é como se fosse um shopping center, um supermercado. Você tem vários tipos de opções para todos os gostos. O legal é isso do mercado. Então, por exemplo, o Tesouro Direto é realmente uma aplicação mais conservadora. Mas dentro do Tesouro Direto, você tem, por exemplo, a taxa, o Tesouro Selic, que rende 2% ao ano, sempre acompanhando a taxa. Perdão, sempre acompanhando a taxa Selic,
perdão, aqui, sempre acompanhando a taxa Selic, e você tem também o Tesouro IPCA+, que já tem a rentabilidade da inflação, mais um extra combinado. Então, ele te dá uma rentabilidade maior do que o Tesouro Selic dá hoje. Existem várias opções, fundos de investimentos, como fundo de previdência, fundo de ação, fundo multimercado, existem várias alternativas, mas a Bolsa realmente tem chamado a atenção de muitos investidores, especialmente nesse momento em que a gente está começando a ver aí uma recuperação na Bolsa, que está ali namorando o nível de 100 mil pontos, o pessoal fica na expectativa, será que vai voltar? Quando vai voltar para os níveis pré-pandemia? E também, por outro lado, essa questão da Selic baixa, o que acaba levando mais pessoas para a Bolsa de Valores. Esse é um movimento que já aconteceu nos países desenvolvidos e que agora cada vez mais começa a acontecer aqui no Brasil com as taxas de juros tão baixas. Eu me lembro bem no início da pandemia o desespero, né, de quem tinha dinheiro na Bolsa por conta daqueles circuit breaks, né, quando a interrupção do serviço ali, dos leilões, vamos dizer de uma forma mais clara para o nosso ouvinte, porque havia uma queda muito grande. Para não perder mais, o serviço era interrompido momentaneamente, de um dia para o outro. E para investir na Bolsa, como você bem colocou, Carol, tem que ter tranquilidade, né? Não pode ficar ali pensando em ver de um dia para o outro que você ganhou ou perdeu. Tem que pensar a longo prazo, né? Longo prazo seria o quê? Meses ou anos? Exatamente, longo prazo, anos mesmo, tá? Eu vi muita gente, por exemplo, no começo, logo que deu a pandemia, a Bolsa começou a derreter, e a Bolsa brasileira chegou a perder metade do valor muito rapidamente. As pessoas que não tinham uma reserva de emergência numa aplicação segura, conservadora, que rende menos, mas que está ali justamente para te ajudar a lidar com momentos de imprevistos, muita gente teve que sacar, vendeu dinheiro de ações que estava ali na Bolsa e vendeu com um prejuízo enorme. Então, você tem que sempre diferenciar, tem que ter uma reserva de emergência, que aqui a gente está falando do valor equivalente a 6 meses do seu custo de vida, para lidar com os imprevistos que surgem. Então, aqui a gente fala, por exemplo, de Tesouro Selic, CDBs, as contas remuneradas, que tem ali 100% do CDI. E aí, para os outros investimentos em ações, pode ser, dependendo do seu perfil, mas você não pode colocar todo o seu dinheiro ali. E realmente, longo prazo, tá? Porque assim você evita vender nos momentos de prejuízo. Tá, o principal para quem quer iniciar e que tem uma graninha aí sobrando, mesmo que uma grana curta, é procurar alguém ou alguma empresa que entenda do assunto, né, Carol? Exatamente. O legal do mercado financeiro é isso. Tem especialista para te ajudar. As corretoras, por exemplo, oferecem assessores de investimentos que te ajudam a entender o seu perfil e quais são os investimentos adequados para você. E para quem está começando, a minha dica é muito importante, prefira fundos de ações, porque escolher ação é trabalho realmente para profissionais, tá? É muito mais seguro e estratégico você pegar, por exemplo, escolher uma boa gestora que vai ter um fundo, que tem uma equipe enorme ali, profissionalizada naquilo, experiente, que te ajuda a escolher. Escolhe as ações por você e aí quando você compra a cota de um fundo, você já tem a exposição para várias ações diferentes. E qual o custo disso para o cliente da corretora, o trabalho da corretora? Esse custo é de acordo com o que você ganha ou é um valor fixo? Olha, depende do fundo, tá? Ou da ação. Hoje em dia, se você vai comprar diretamente ações, tem corretoras já que estão zerando a taxa de corretagem da ação. Então, realmente, o custo é o custo de você comprar e vender a ação. Agora, você pegar, por exemplo, e escolher um fundo de ações, aí você vai ter, sim, uma taxa de administração, que é a taxa que remunera ali aquele gestor, um básico, existe em qualquer fundo de ações ou não no mercado, e alguns fundos têm também a taxa de performance, que funciona assim. Se o fundo for melhor do que o Ibovespa, essa diferença vai ser cobrado um percentual, que é a remuneração pro gestor do fundo. E aí tem que olhar, porque realmente se o fundo vai muito melhor do que o Ibovespa, você paga a taxa de performance com gosto. Tá, tem pergunta aí, né, Bruna? Tem. A Valéria Regina Reis da Silva faz um comentário no YouTube. Estamos ao vivo também com a Carol Sandler também
em imagem, fala, eu estou investindo na bolsa há 5 meses, estou amando, já cheguei a ganhar 102%. E no WhatsApp da Rádio Bandeirantes, 999048756, o Thales tem uma dúvida. Investimento em bolsa tem como estratégia o longo prazo, mas se eu tiver um bom rendimento com determinada ação, eu retiro o valor ou deixo mais tempo? Olha, a Valéria tá arrasando, tá? Mas eu queria até deixar uma dica, porque esse tipo de ganho espetacular na bolsa acontece de fato, mas a gente não pode ficar buscando isso no curto prazo, porque senão você pode cair realmente em algumas ciladas. Eu até falei sobre isso num dos episódios do podcast produzido aqui pela Rádio Bandeirantes, que eu apresento junto com o Danilo Gobato, sobre essas promessas de rentabilidades malucas e os cuidados que a gente tem com elas. Mas, Valéria, você arrasou. E aí, respondendo já ao Thales, quando você está vendo que a sua ação está tendo um bom desempenho, mesmo que seja uma visão de longo prazo, se você acha que você ganhou bem, tem que ter humildade para saber vender e não ficar achando que aquilo vai subir a vida toda, tá? Então, a minha estratégia seria: vende um pouco hoje, vende um pouco amanhã, e se você está achando que o pico realmente chegou, é hora de vender e escolher outra empresa para comprar ação. E, Carol, quais que são os riscos do day trade? Tem muita gente arriscando agora, que na verdade é compra e venda de ação ali no mesmo dia, mas isso pode ser muito perigoso. Precisa ter um auxílio ali, né? Ou da corretora, de alguém. Você precisa saber o que você está fazendo para se enfiar num day trade, né? Olha, eu sou muito cética com relação a day trade, porque, para mim, bolsa de valores é investimento de longo prazo para te ajudar a construir um patrimônio ao longo do tempo. Existe muito interesse hoje em dia da história de day trade, cursos de trading na internet, tem um monte de informação disponível, mas o risco que você corre de ficar nessa questão de tentar adivinhar os movimentos do mercado e comprar e vender no mesmo dia, você pode realmente acabar enfrentando um contratempo e ter um prejuízo grande. Existem estudos, por exemplo, eu vou fazer aqui um paralelo que foi feito bastante na internet esses últimos tempos, que durante a corrida do ouro nos Estados Unidos, lá em séculos atrás, quem mais ganhou dinheiro foram os vendedores de paz. Então tem que tomar muito cuidado com essa mania de day trade, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Existem muitos profissionais... Carol, o que é day trade? Comprar e vender no mesmo dia a mesma ação. Tá. Exatamente, Bru. Então, você comprar e vender no mesmo dia, às vezes você pode ter, sim, um prejuízo e você comprar na hora errada. Existem tantos profissionais do mercado financeiro que o trabalho deles é o dia inteiro ficar observando ações, mercados, setores, preços, oportunidades de compra e de venda, e aí você tem que parar para pensar que essas pessoas nem todas são milionárias e nem todo mundo ganhou todo o dinheiro da vida ali investindo num day trade certo. Melhor é encarar investimento de bolsa como investimento de longo prazo. Agora, se você teve um retorno espetacular, que nem a Valéria teve, aí aproveita, vende e vai curtir um pouco, né? 102%? Aproveita. O legal é não contar muito com a sorte, né? O legal é você contar com um profissional. Essa foi a principal mensagem da Carol, além do que você não precisa de muita grana para investir na bolsa. Eu achava que era algo muito distante. Então, na semana passada, aquela conversa que tivemos com o Lucas Herrero acabou me despertando. Então, foi um papo muito importante esse com você, viu, Carol, hoje. Espero contar com você mais vezes aqui no Bora Brasil para a gente tentar levar uma proximidade maior, de um jeito mais simples, né? O mais simples possível para o nosso ouvinte. Eu sou leigo no assunto e me interessei demais por isso que você disse pra gente hoje, tá bom? Muito obrigado, viu, Carol? Que bom, Joel. Conta comigo, viu? Tô aqui à disposição. Um super abraço para vocês. Obrigado, a nossa Carol Sandler, grande especialista aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação.